imagine navegar pelo oceano e encontrar um navio à deriva. As velas estão abertas, a carga está intacta, a comida ainda está sobre a mesa. Mas não há ninguém a bordo, nenhum passageiro, nenhum marinheiro, nenhum sinal de luta, apenas silêncio. Ao longo da história, diversos navios foram encontrados exatamente assim, abandonados em pleno mar, sem explicação aparente. Mas existe um caso que se tornou o maior mistério marítimo de todos os tempos. A história do navio fantasma conhecido como Mary Celeste. O que aconteceu com sua tripulação? Eles foram atacados, sequestrados ou desapareceram por algo ainda mais estranho? Prepare-se para embarcar em um dos maiores enigmas da história. Nossa história começa em 1861, na cidade de Spencer's Island, no Canadá. Um navio mercante foi construído para enfrentar as águas do Atlântico. Seu nome original era Amazon. O navio possuía cerca de 30 metros de comprimento e era considerado robusto para a época. Mas quase imediatamente começou a acumular acontecimentos estranhos. Seu primeiro capitão morreu poucos dias após assumir o comando. Nos anos seguintes, o navio sofreu diversos acidentes. Colisões, tempestades, encalhes, prejuízos constantes. Alguns marinheiros passaram a acreditar que a embarcação era amaldiçoada. Embora isso provavelmente fosse apenas superstição, a reputação negativa cresceu. Depois de mudar de proprietários várias vezes, o navio foi reformado e recebeu um novo nome, Mary Celeste. Mas ninguém acreditava que aquele nome entraria para a história. Em novembro de 1872, o Mary Celeste partiu do porto de Nova York. Seu destino era a cidade de Gênova, na Itália. A bordo estavam 10 pessoas, o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filha Sofia, de apenas 2 anos, e mais 7 marinheiros experientes. Briggs era respeitado no mundo marítimo, era considerado cuidadoso, disciplinado e extremamente competente. A carga transportada parecia comum, mais de 1.700 barris de álcool industrial. Nada indicava que aquela viagem se tornaria lendária. Em 7 de novembro de 1872, o navio deixou Nova York. A tripulação estava otimista, o tempo parecia favorável, mas ninguém jamais seria visto novamente. Quase um mês depois, em 4 de dezembro de 1872, outro navio cruzava o Oceano Atlântico. Seu nome era Dei Gracia. O capitão David Morehouse avistou uma embarcação estranha ao longe. Algo parecia errado. O navio navegava de maneira irregular, mudava de direção sem controle, as velas estavam parcialmente abertas, mas ninguém aparecia no convés. Morehouse observou por horas. Nenhuma resposta, nenhum sinal de vida. Então decidiu enviar uma equipe para investigar. O que encontraram se tornaria um dos maiores mistérios da história marítima. Ao subir a bordo do Mary Celeste, os marinheiros ficaram chocados. O navio estava completamente vazio. Nenhuma pessoa, nenhum corpo, nenhum sinal de tripulação. Mas o mais estranho era o estado da embarcação. Ela não parecia ter sofrido um desastre. Grande parte da carga parecia intacta. Os pertences pessoais estavam lá, as roupas continuavam guardadas, os instrumentos de navegação estavam em seus lugares. A cabine do capitão parecia organizada. A comida ainda estava armazenada. Nada indicava uma fuga desesperada. Nem mesmo havia sinais claros de violência. Era como se todos tivessem simplesmente desaparecido. Apesar da aparência relativamente normal, algumas pistas intrigantes foram encontradas. O barco salva-vidas havia desaparecido. Uma corda estava presa à embarcação, havia um pouco de água no porão,
mas não o suficiente para afundar o navio. O último registro no diário de bordo havia sido feito cerca de 10 dias antes. Segundo as anotações, tudo parecia normal. E aí surgia a pergunta: se o navio estava em condições de continuar navegando, por que todos o abandonaram? A primeira explicação envolveu uma tempestade. Talvez a tripulação acreditasse que o navio estava prestes a afundar. Assustados, eles poderiam ter embarcado no bote salva-vidas. Mas existe um problema: não havia danos compatíveis com uma tempestade devastadora. Além disso, marinheiros experientes dificilmente abandonariam um navio em melhores condições do que um pequeno bote. A teoria parecia possível, mas incompleta. Outra teoria, mais aceita, surgiu muitos anos depois. Lembre-se da carga transportada, mais de 1.700 barris de álcool industrial. Alguns barris apresentavam vazamentos. Pesquisadores sugeriram que vapores inflamáveis poderiam ter se acumulado dentro do porão. Talvez tenha ocorrido uma explosão. Mas uma explosão incomum, sem fogo, sem destruição visível. Apenas uma onda de pressão. Se a tripulação ouviu um forte estrondo vindo do porão, poderia ter acreditado que uma explosão maior estava prestes a acontecer. Nesse cenário, eles teriam abandonado temporariamente o navio usando o bote salva-vidas. Mas algo deu errado. Talvez o cabo que ligava o bote ao navio tenha se rompido e a tripulação acabou perdida no oceano. Para muitos especialistas, essa continua sendo a hipótese mais plausível. Uma outra teoria aponta para um ataque. Piratas existiam naquela época, mas novamente surgem problemas. Os objetos de valor continuavam a bordo, o dinheiro não foi roubado, a carga permaneceu praticamente intacta, nenhum sinal de luta foi encontrado. Para piratas, seria um assalto extremamente estranho. Por isso, essa hipótese perdeu força ao longo dos anos. Alguns acreditam que os próprios marinheiros se revoltaram. Talvez tenham assassinado o capitão, assumido o controle e depois fugido. Porém, as evidências não sustentam essa ideia. Benjamin Briggs era respeitado. Não havia registros de conflitos graves. Nenhum vestígio de violência foi encontrado. Além disso, por que abandonar um navio perfeitamente navegável? A teoria do motim também apresenta muitas falhas. Quando um mistério permanece sem solução por muito tempo, teorias extraordinárias inevitavelmente aparecem. Algumas pessoas afirmaram que o Mary Celeste foi atacado por uma criatura marinha gigante. Outros sugeriram um redemoinho misterioso e até mesmo uma abdução extraterrestre. Embora essas hipóteses sejam fascinantes para livros e filmes, não existe qualquer evidência concreta que as sustente. Mas elas ajudaram a transformar o caso em uma lenda mundial. O desaparecimento da tripulação rapidamente virou notícia internacional. Jornais da época publicaram histórias cada vez mais exageradas. Muitos detalhes foram inventados. Algumas versões afirmavam que a mesa do jantar ainda estava posta. Outras diziam que havia xícaras de chá ainda quentes. Esses relatos ajudaram a construir a imagem de um navio fantasma, mas nem tudo era verdade. Com o passar dos anos, fatos reais e lendas acabaram se misturando. Atualmente, pesquisadores acreditam que o cenário mais provável envolve uma combinação de fatores: possíveis vazamentos de álcool, medições incorretas da quantidade de água no porão, medo de explosões e uma decisão temporária de abandonar a embarcação. Se o bote salva-vidas se soltou devido ao mau tempo ou a uma falha na corda, os ocupantes teriam ficado à deriva, sem comunicação, sem chance de retornar. Enquanto isso, o Mary Celeste continuaria navegando sozinho, exatamente como foi encontrado. O caso Mary Celeste não foi o único. Ao longo da história, outras embarcações foram encontradas abandonadas.
O navio Carol A. Deering apareceu sem tripulação em 1921. O Cas-2 foi encontrado em 2007 na Austrália. Motores funcionando, comida na mesa, mas ninguém a bordo. Cada caso possui suas próprias peculiaridades, e todos reforçam uma verdade fascinante. Os oceanos ainda escondem muitos mistérios. Mais de 150 anos se passaram, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as 10 pessoas que estavam a bordo do Mary Celeste. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sobrevivente apareceu, nenhuma explicação definitiva surgiu. O navio fantasma continua sendo um dos maiores enigmas da história. Talvez tenha sido apenas uma sequência trágica de erros, talvez uma tempestade inesperada, talvez algo que nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: em algum momento de 1872, 10 pessoas desapareceram no meio do Atlântico e deixaram para trás um mistério que ainda desafia historiadores, cientistas e investigadores até hoje. Se você encontrasse um navio completamente vazio em pleno oceano, qual seria a sua explicação? Conte nos comentários e até a próxima curiosidade.